Pastor Léo Celino estará orando pelo ministrante desta noite. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido até o presente momento. Os louvores que aqui foram apresentados para a Tua adoração. E nesse momento, Senhor, em que acabamos de ouvir esse relatório histórico desta congregação na Piratininga, Senhor, queremos receber a porção da Tua palavra que o Senhor já tem colocado no coração do Teu servo, o Senhor José Augusto, e usa eles, Senhor, como canal de bênção para a Tua igreja nesta noite, falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, para continuarmos a nossa jornada de fé, enquanto peregrinos aqui até a vinda de Jesus Cristo, sustentando a Tua igreja com braço forte, Senhor, em meio às situações adversas que há de vir, Senhor, daqui para frente, pois sabemos, Senhor, que a Tua igreja há de passar por momentos de dificuldades, para que seja, Senhor amado, edificada na Tua palavra até o dia glorioso, quando o Senhor há de arrebatar a Tua igreja. Senhor, a bênção que nós te pedimos, fale conosco, nós precisamos te ouvir, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu gostaria de ler texto bíblico nesta noite. Quero agradecer a Deus. Depois, antes de começar a ministrar, vou fazer algumas considerações. Atos, capítulo de número 2, eu quero ler o verso número 38, e depois eu quero ler 42 a 46. Diz assim a palavra do Senhor. 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. 40 diz assim: e com muitas outras palavras isto testificavam, exortavam, salvai-vos dessa geração perversa. E só os que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e das orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime, todos os dias no templo, partindo o pão, em casa comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvados. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Querido Deus, muito obrigado por estar aqui nesta noite, obrigado por esta igreja, obrigado pelo pastor Gilvano, obrigado por todos os pastores que estão aqui nesta noite. Ah, Jesus, só o Senhor pode fazer isso, esta obra tão grande, ó Deus. Pai, nós te glorificamos, nós te louvamos, te honramos, exaltamos o teu santo nome. Pai, muito obrigado por tudo, seja conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, eu gostaria que você, 3 vezes, você diga assim: glória, 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 glória. Outra vez. Glória, glória, glória. Então você diz glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aceite, louvando ao Senhor. Amados irmãos, eu quero louvar a Deus, pastor Gilvano, por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Gilvano.
esse homem de Deus, pastor Gilvan, conheço há muitos anos. Este homem, amante da palavra, um grande ensinador, e eu me sinto honrado de estar aqui nessa noite. Tínhamos trabalho na igreja, mas deixei o bom pastor vir para cá, tá certo? A gente sente, é um pouco difícil a gente sair da igreja da gente, não é, pastor? Não é, pastores? Mas o que nos traz isso é a comunhão, é o amor que nos traz isso. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Léo, amigão, pastor Pinheiro. Eu disse, ele está com saudade. Gilson também, pastor Gilson também está com saudade. E chego aqui também com o meu xará, pastor José Augusto. Eu pastorei uma igreja que nunca tinha uma pessoa com nome só. Vocês acreditam nisso? Lucas Monte. Sempre tinha mais de 2 ou 3 pessoas com o mesmo nome. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores da igreja Jerusalém. Deus abençoe. Isso é comunhão, irmão. Isso é comunhão. É o contexto que nos diz aqui nesta noite. Eu quero agradecer a Deus, pastor Gilmar, sua esposa e irmã. Como é a sua esposa? Irmã Rosana Diniz. Deus abençoe a senhora. O seu irmão está lá comigo. Homem de Deus. Homem de Deus. Deus abençoe a senhora. Eu disse a ele que eu estaria aqui hoje. Irmã, eu esqueci o seu nome. Irmã, eu te lembrei agora há pouco. Irmã Marluz. É isso? Irmã Marlene. A Inês. Cris. Gente, vocês entendem que eu passei aqui, eu tinha meu cabelo não era branco. Né, irmã Marlene? A senhora está vendo, né, irmã Marlene? Irmã Maria Gomes, tive o prazer de ser pastor da irmã Maria Gomes. Glória a Deus. Saí daqui de comunhão, né? Meus irmãos, uma alegria muito grande. E eu estava ouvindo o pastor Gilvan, o histórico da igreja. E eu disse para o irmão que me trouxe aqui, o irmão Cláudio, professora Silvana, Deus abençoe vocês, amigo de muitos anos. Irmão, essa igreja aqui, eu amei essa igreja. Até hoje eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. E essa igreja aqui, pastor João, o senhor sabe disso, eu estou aqui, o pastor Benê, todo mundo passou aqui, é uma igreja abençoada. É uma igreja, irmão, que ela teve um crescimento, ela está tendo crescimento. Nessa noite eu quero falar de crescimento. Eu quero falar de crescimento. E até os irmãos perguntou quando eu fiquei, minha filha, quando eu passei aqui, minha filha era adolescente, estava com 40 anos. 40, né? Minha filha tem 40 anos. Meu filho vai fazer 40 anos. Então o tempo passa. Como dizia o saudoso pastor Ferraz, o mundo roda, o mundo gira e Lusitana roda, né, pastor? Era a palavra do pastor, dizia pastor Ferraz. Mas meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero nessa noite falar aqui sobre comunhão, sobre crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, a igreja, antes da igreja partir para qualquer ação, a igreja, primeiro, ela deve crescer da graça e do conhecimento de Deus. Já iniciando a palavra aqui nessa noite, eu quero dizer aos irmãos, todos nós sabemos, mas tem pessoas que querem da igreja, pastores, dá um jeitinho brasileiro. Na igreja não funciona. Na igreja essas coisas não funcionam. Não funciona na igreja. Qualquer ação, primeiro a igreja deve crescer na comunhão com Deus.
É de lá para cá, daqui para lá. É comunhão vertical. Deus posso fazer, Deus eu posso ir, Deus eu posso ficar, Deus eu devo falar, Deus eu devo a cada dia amar meu irmão. Comunhão. A igreja precisa de comunhão, a igreja precisa ser modelo da igreja primitiva da comunhão. Não adianta ficar com opa-opa. Irmão, eu vim aqui para pregar a palavra. Eu não sou pregador, eu sou pastor da igreja. Eu sou pastor, eu dirijo igreja com os pastores aqui também. Mas porque Deus me deu, eu vou entregar o que Deus me deu. Antes de qualquer coisa, comunhão com Deus. Métodos humanos não funcionam. Não adianta querer enfeitar, querer maquiar, querer fazer uma coisa. Não adianta. Nós temos que ser exemplo, seguir o modelo da igreja primitiva. Comunhão, oração e palavra. Cada crente deve se tornar participante do corpo de Cristo. Cada crente deve estar ligado ao Senhor e aos seus propósitos. Cada crente, cada cristão deve estar ligado na videira. E a videira verdadeira chama-se Jesus Cristo. É isso que traz crescimento para a igreja. A igreja vai crescendo. Glória a Deus. Eu estava ouvindo história. Eu vi aqui alguém falando, a professora Silvana falando aqui, que trazia um sapato e parece que precisava de um certo plástico para sujar de lama, não é isso? Eu também passei por isso. Eu fui no culto do Piratininga 2, a casinha do irmão, né? Que o púlpito era uma máquina de lavar. E parei o carro um dia, né? Eu tinha uma Brasília, parei uma Brasília um dia. E quando eu parei, a Brasília começou a cair sozinha dentro do buraco. Escorregando para o sujeito, bem sincero. Eu falei, Jesus, me segura aqui que ela vai cair no buraco. Só que é o seguinte: a obra de Deus é o Senhor que dá o crescimento. Paulo disse: eu plantei, Apolo fez o quê? Regou. E quem deu o crescimento? É Deus que dá o crescimento. É o que o mundo não entende. Mas a gente entra daqui ali, tem uma igreja, tem outra igreja. Irmão, a igreja, ela cresce na graça, no conhecimento, no temor do Senhor. E é isso que está acontecendo. A igreja vai crescendo. Então, irmão, esse crescimento vertical é o crescimento daqui para lá, de lá para cá. E Deus vai fazendo uma obra grande, irmão. E a igreja vai crescendo. Olha só como está a igreja hoje aqui. A igreja aqui, Piratininga 2, eu tive o prazer de inaugurar o primeiro salão oficial do Piratininga 2. Quem lembra disso? De uma banda de música do Jardineira, toca aqui. Eu tive o prazer de usar a carta simbólica no primeiro salão, porque era numa casa de uma irmã, e essa irmã, há pouco tempo, uns anos atrás, congregou comigo, quando eu era pastor industrial, mudou daqui para lá. E eu tive o prazer de uma igreja crescendo, Itapuã, olha como
irmão está em Itapuã hoje, olha que grande igreja. Sabe de onde essas igrejas? De onde saiu? Saiu daqui. Aí se você olhar bem, se você for lá no norte, você vai encontrar. Quer se esconder? Viaja lá para o norte para você ver norte do Nordeste. Você vai achar alguém lá? Eu conheço Piratininga igreja. Um dia eu estava em Aracaju, de férias, e cheguei para a senhora, fui brincar com a senhora e disse: senhora, a senhora precisa me vender esse produto mais barato que eu vim de longe. Ela perguntou assim para mim: de onde o senhor veio? Eu falei: eu vim de Guarulhos. Ela disse: eu morava no Aracíamos. Tudo é pequeno. Depois cheguei na igreja em Aracaju. Aí estava com a minha esposa lá na igreja, comecei com o pastor, saudosa memória, o pastor João. Comecei com o pastor, tal, daqui a pouco chegou um irmão, olha para mim e diz assim para mim: não lembra de mim? Eu não lembra de mim? Eu falei: não. Quem é você? Rapaz, eu era maestro da banda da Vila Fátima. Então você quer saber do amor? Isso é crescimento. Deus vai dando crescimento para a igreja, não vai se espalhando para lá, não vai se espalhando para cá. Você sabe por que a igreja não fechou na pandemia? Você sabe por quê? O prédio fechou. A gente fazia live, né, pastor? O prédio fechou. Mas a igreja estava bem viva em casa. O pastor tem o microfone pregando. Campanha de oração. Você vai ver esse crescimento. Lembra do saudoso pastor, amigo Paulo Lucas Sacramento, amigão nosso, amigo da nossa família. Paulo disse, quando estava conosco, Paulo disse que crente prolifera igual pombo. Onde você chega, você encontra crente. De onde é que você é? Eu sou de Guarulhos. De onde você é? Eu sou da Bahia, eu sou de Piratininga, eu sou de não sei onde. Prolifera que nem pombo. Onde você chega tem crente. Pode ser aqui, pode ser fora daqui, pode ser onde for. Onde você chega, você vai encontrar com alguém que glorifica o nome de Jesus. É o crescimento da igreja, irmão. Agora, se você tem comunhão, aí você está com a comunhão, você está em comunhão, você é crente aqui, você é crente lá, você é crente mais para perto, você é crente do norte, você é crente do sul, você é crente do país, porque você está com a comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, irmão, não pode voltar à comunhão. Aleluia. Nós devemos voltar, irmãos, para o crescimento. Cristo é o cabeça da igreja. Assim como o corpo humano e os membros se harmonizam entre si e são comandados exclusivamente pela cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia. É Cristo quem comanda a igreja. Agora eu quero falar do crescimento, aleluia, horizontal. Você sabe o que é o crescimento horizontal? Isso significa comunhão um com os outros no seio da igreja. Olha, irmão, eu não consigo entender esse negócio de crente não falar com o outro. Eu não consigo entender esse negócio.
Quer que a igreja cresça? Quer que a igreja cresça? Mude de atitude. Quer ver o crescimento da igreja? Mude de atitude. Tenha comunhão, tenha comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas primeiro tem que estar o quê? A comunhão. Seria pastor. Eu vou falar. Seria paz com todos e a santificação. Seu Pai, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem doutor, ninguém vai ver a Deus se não tiver comunhão. Então a comunhão horizontal, ela significa comunhão com os outros, ou seja, no meio da igreja, na igreja, no meio da igreja, no seio da igreja, não há lugar para individualismo. Nós temos que abraçar todos. Nós temos que ter comunhão. O mundo observa isso na gente. Quando eu saí daqui, eu fui para o outro extremo. Eu saí daqui, eu fui dirigir lá no pontilhão, divisa de Penha com Guarulhos. E quando saí daqui, passei por uns momentos, umas provas muito grandes. E me lembro um dia, porque às vezes nós somos crentes, nós não damos bom dia para o vizinho. Nada disso. Porque às vezes nós somos crentes, nós cumprimentamos o irmão da outra igreja. Então você está sem comunhão. Você precisa aprender. Você precisa mudar. Você precisa mudar de atitude. Que às vezes aparece um super crente por aí, irmão. Em Santa Ana. Só eu sou crente, só igreja. Irmão, eu não achei na Bíblia que é a Assembleia de Deus que vai levar ninguém para o céu. Eu não achei na Bíblia ainda que a igreja tal que vai levar ninguém para o céu. Mas eu achei na Bíblia que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai se colocar. Eu me lembro que um dia nós precisamos mudar de atitude. Na igreja do individualismo. Às vezes você sai para ir para a igreja, e se você não tiver testemunho cristão, o vizinho fica olhando você na hora que você sai para a igreja. A hora que você chega na igreja, a casa do vizinho está toda fechada, mas ele ouve o barulho do carro. Ó, o pastor chegou. Ó, o portão do pastor chegou. Eu ouvi aquele portão. Eu prefiro congregar comigo quando ele quer ir comigo de carro. Ele mora numa esquina, de frente com uma esquina de frente para a minha casa. Quando ele quer ir de carro comigo, quando ele está afim de dirigir, ele fica me esperando já dentro da garagem dele. Quando ele viu comigo, meu carro, eu vou sair. Pastor, bem-vindo. Tem uma canoinha hoje? Amém? Tem. Então, irmãos, as pessoas ficam olhando. Mas que negócio é esse crente orgulhoso, prepotente, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não considera ninguém. Eu moro aqui, eu não sei quanto tempo, esse crente nunca me deu um bom dia. Essa pessoa nunca me deu um bom dia. Irmão, sabe, você que não deu um bom dia, eu você. Diga para ele: Jesus te ama. E eu me lembro que um dia eu saí para a igreja. 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, 4 ônibus por dia. Aí, e o irmão comigo, esse irmão disse assim: ó, quando descemos no ônibus, o irmão colocou a mão no bolso e disse assim: perdi meus documentos todos. Aí eu falei para ele: quer voltar para cá?
quero ir para a delegacia quando não vou para a igreja. E às vezes nós não fazemos a nossa parte. Nós temos comunhão, nós estamos em comunhão, mas nós nos esforçamos para que o outro também tenha comunhão. E naquele dia, esse irmão foi para a igreja comigo. E lá no culto, esse irmão era desviado da igreja há 19 anos. E na hora que eu fui para a feira, esse irmão se entregou para Jesus. E hoje é o primo da igreja. Comunhão horizontal. Então na igreja, se não tiver comunhão horizontal na igreja, comunhão um com os outros na igreja, ô irmão, entenda que você não é igual a irmão. Entenda que você é diferente. Não sou eu que escrevi isso. Você é a única pessoa que Deus fez como você é. Sabe esse sorriso bonito que você tem? Só você tem esse sorriso. Sabe essa graça que você tem? Só você tem essa graça. Aceite o teu irmão como ele é. A igreja não tem lugar para individualismo. A igreja não tem lugar para pessoas desinteressadas. A igreja não tem lugar para pessoas maliciosas. A igreja não tem lugar para pessoas com vaidade pessoal. Não cresce. Não vai ter crescimento se uma igreja agir dessa maneira. Mas agora vamos lá. O que é comunhão dos outros? O que é comunhão dos outros? Bom, comunhão dos outros, certamente. Eu chego aqui, mas Senhor, pastor Gilvan, estou em comunhão com o pastor Gilvan. E depois sai daqui e sai falando mal dele. Eu comunhão com Maria Gomes, eu comi com ela. Quando eu vejo Maria Gomes, eu dou passo para ela. Maria Gomes foi meu rio. Eu tenho uma obrigação de chegar, Pai do Senhor, irmã Maria Gomes. A levantar escândalo, ele está dentro do ônibus. E aí ele está dentro do ônibus, a irmã está lá no fundo, aí eu chego lá na porta, Pai do Senhor, irmã! Dizendo que eu tenho comigo, às vezes eu não tenho comigo. Sabe o que é comunhão? Sabe o que significa comunhão na visão bíblica? Comunhão é se alegrar com os que se alegram. Isso é comunhão. É você receber uma vitória. Irmãos, vem cá. O culto de ação de graça só vai em casa. Tem dinheiro, não, irmão, mas você vai se alegrar comigo lá. A gente vai cantar um hino. Eu vou fazer um chazinho lá, a gente vai dar comunhão. Quero todo mundo lá. Essa igreja aqui, irmão, quando tinha festa, todo mundo. Sim ou não? Todo mundo. Comunhão. Comunhão, Romanos 12:12. Comunhão, na visão bíblica, é negar-se com os que se alegram e chorar com os que? Isso é comunhão. Comunhão! O problema é dele. Dê os pulos dele, dá os seus pulinhos, irmão. Não, irmão. Comunhão, irmão, dá problema, irmão. Eu vou te ajudar. A irmã precisa do médico, não tem quem vai te levar no médico. O meu carro está aqui, irmão. Eu vou te levar no médico, irmão. Irmão, o senhor está com algum problema? Você precisa de alguém para o jurídico, eu vou orar por você e vou te apresentar alguém, vou te levar lá, olha, está aqui, é o irmão fulano, eu quero ajudar ele, vamos ajudar ele, precisa de ajuda. Isso é comunhão, irmão. Glória a Deus.
Agora, você tem a comunhão, também considere. Porque às vezes tem pessoas que só tem comunhão só na hora boa, na hora difícil, ó. Aí quando vai para o curso de ação de graça, eu vou convidar o irmão João, que lá me deu, né? Vou contar no dedo. É um grupo severo que eu vou levar. Agora, quando eu estou com um problema, pastor Giovanni, põe a igreja para orar por mim, pastor. Faz uma oração por mim, pastor Giovanni. Irmão, me ajude em oração, ore comigo, me ajude. Mas quando é a festinha, a gente às vezes esquece. Então, comunhão é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Diga comigo, comunhão é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é comunhão. E a mão de Deus vai estar sobre a sua vida se você diz. Aleluia. Irmãos, e outra coisa da igreja primitiva. Aleluia. Outra coisa importante da igreja primitiva, crescimento. Com quantos pessoas da igreja primitiva? Eu vi ali escrito 100 quanto? 120. Aí Deus foi acrescentando, 120, quase 3.000. Atos capítulo 3, capítulo 4, quase 5.000. Aí Deus foi acrescentando, mas por quê? Por causa da comunhão. Essa comunhão quantitativa, ela veio por causa da comunhão horizontal. Ela veio por causa da comunhão dos crentes. Aí Deus começou a acrescentar. Acrescentando. Mas pastor, e aí? Mas irmão, deixa eu ver o com você. Quanto mais a igreja cresce, mais perseguição ela tem. Sim ou não? A igreja de Jerusalém de 120.000, 3.000, 5.000 e foi, aleluia. Você sabe quantos milhões de crentes tem hoje só no Brasil? Quase 50 milhões. Isso eu estou falando pentecostais. Isso eu estou falando pentecostais. Glória a Deus. Aí a igreja começou, irmão. Aí começou a perseguição na igreja. Aí só o que aconteceu na perseguição? Começaram a perseguir. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Pastor, eu depois que eu saí do Jardim Goiânia, depois que eu saí daqui, eu assino uma igreja chamada Vida Industrial. Você não lembra, irmão Maria? Vocês foram fundados da Vida Industrial. De frente com a igreja, tinha um policial que morava de frente com a igreja. Os primeiros cultos, eu terminando os primeiros cultos, o viatura da polícia na frente da igreja. Eu saí, os diáconos, chegou para mim, pastor, o camarada lá chamou a polícia. O senhor quer que eu veja lá de um diácono lá em Pedrão? Ele nervoso, não? O senhor quer que eu veja lá do lado? Deixa comigo, pastor. Precisa Deus cuidar. Falei, irmão, a igreja é de Deus. Eu vou lá, certo? Aí virava para esse policial, irmão, a igreja começava a cantar os hinos congregacionais. Sabe o que é os hinos congregacionais? Estão me ouvindo bem aí atrás? Eu
já estou encerrando, irmão. Estão me ouvindo bem? Começava a cantar junto congregacional, o homem ia lá do outro lado da rua, ele e a esposa, cruzava os braços e ficava lá com os braços olhando. Por tudo que é ele olhando para mim lá. Aí ia reclamar. Foi passando. Quando foi um dia, nós fizemos um trabalho de oração na igreja de aproximadamente 12 horas de oração. Comunhão vertical, comunhão horizontal. Aí fizemos. Irmão, na hora que a gente estava orando, buscando a Deus, e daí um pouco eu chamei um grupo para louvar a Deus. Por isso que é muito importante tanto os músicos como a igreja, o valor que tem no louvor, o valor da adoração. Aí nós estávamos adorando. Aí não sei o que aconteceu, não sei, irmão. Sabe aquele versículo que diz que de repente Atos? Houve um vento veemente. Deixa eu você dar uma glória a Deus. Veio um vento veemente, impetuoso. Eu sou, vou dizer para o irmão, eu sou conservador. Eu procuro conservar os costumes da igreja. Mas eu estava sentado nesse dia, lá no público, estava sentado, e com os olhos fechados, e Deus manifestando a glória dele na igreja. Um grupo estava cantando, um grupo de jovens estava cantando na igreja. Daqui a pouco eu só vi fazer assim, ó. A igreja todo dia de pé, sem eu como pastor, chamo a igreja para pé. Batismo do Espírito Santo, Jesus batizando o Espírito Santo, Jesus renovando. Jesus batizando o Espírito Santo. Quando mais eles faziam as gestos, mas o fogo pegava. Quando mais eles faziam um gesto, que dizendo assim, para com isso. Aí Jesus dizia, fogo. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença. E eu vou dizer para você, não mexe não, se mexesse aqui. Aí eu saí, fui transferido para outro pastor. O outro pastor a mesma coisa. Aí sabe o que aconteceu? Um dia, o homem se sentiu mal na casa dele. Aí veio o SAMU, pôs uma mulher no SAMU, tirou ela na frente e quebrou. Aí veio um carro do bombeiro, também quebrou. Pergunta para mim o que aconteceu com ele. Morreu. E a igreja está lá. Não mexe não, porque é a obra de Deus. Irmãos, agora eu vou falar das bênçãos do crescimento. O crescimento, irmão, constante. O crescimento constante ele traz avivamento. E quando eu digo avivamento não se trata de barulho. Porque quando Deus se manifesta, a gente dá glória a Deus, aleluia, mas tem tudo dentro da ordem da decência. E Deus se manifesta no nosso meio. Aí, você sabe o que acontece? O verdadeiro avivamento, o verdadeiro crescimento. Você sabe o que produz o verdadeiro crescimento, o verdadeiro avivamento?
ele produz temor a Deus. Ele produz temor a Deus. Ele produz quebrantamento espiritual. Aleluia. Ele produz confissão de pecado. Ele conduz salvação. Batido nas águas, batido com o Espírito Santo. Isso é crescimento e avivamento espiritual. Você quer ver uma coisa? Quando a gente põe a igreja na oração, rapaz, o culto é diferente, mas tem um óleo. Tem uma graxa que lubrifica tudo. O óleo lubrifica. A igreja começa a orar, pô, é pastor. Mas entra em oração para você ver. Jesus começa a o semblante dos crentes mudam. Tem crente que começa a se converter. Tem crente que é batizado com o Espírito Santo. Tem crente que não perdoa, mas passa a perdoar. Tem crente que não respeita, mas passa a respeitar. Aleluia. Isso é o verdadeiro crescimento e avivamento. Antigamente, pastor, eu pensava que eu chegava no culto assim, quando eu era garoto. Eu gostava de era garoto. Chegava no microfone, Jesus está aqui! Jesus! Ah, meu Deus, todo mundo sabe que o Espírito do Senhor mas queria saber o quê? Movimento. Queria ver o povo falando de mim. Queria ver o povo pulando. Aí depois perguntasse, qual é o texto que foi lido? Aleluia. Mas a igreja ela passou por perseguição. Mas todas as perseguições que a igreja passou, Deus deu vitória. Sabe que eu estava lendo a Bíblia agora de tarde, eu comecei a lembrar de Pedro, quando foi preso. Pedro preso! E a comunhão horizontal. Sabe o que é comunhão? Ó, o Pedro está preso. Pastor João, hoje vai ter culto na casa da irmã Maria. Eu quero todo mundo hoje na casa da irmã Maria, que vai ter um culto lá. E nós vamos orar para Jesus soltar Pedro. Não adianta perseguir a igreja tem um dono. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aí, comunhão horizontal. Aí Pedro está preso e a igreja reunida na casa da irmã Maria. E qual é a oração do Senhor lá? Solta Pedro, 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 Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro. Daqui a pouco, tem aqueles crentes que a gente. Irmão, eu não estou exaltando a igreja, porque eu sou muito falando. Tem aqueles que lembram de oração. Tudo que é de assunto, ele quer tratar na hora que está ajoelhado. Nem ora, nem deixa o companheiro orar. Mas a irmã Maria foi de frente. Daqui a pouco o Rosa estava lá, traduzido como Rosa. Aí, outro de oração, tudo fechado as casas naquela época. Fechado, tinha que ser de janela. Aí o Rosa foi lá, quando o Rosa chega. Sabe quando você recebe um visitante, aquele visitante lá de 40 anos que não precisa ver? O que aconteceu conosco essa semana?
Ontem, uma senhora que trabalhou com minha esposa, muitos anos, minha esposa não conheceu, né? E ela olhou para minha esposa: sou eu! Que a moça ficou toda feliz: sou eu, não, né? Aí hoje, olha quem é, né? Tá vendo? Nós estamos orando aqui, o fogo está caindo aqui, o Espírito Santo operando aqui, e vem gente batendo na porta. Quando o Rony abre acho que aquela tranelinha, sabe? Sabe aquela portinha tremenda? Ele imagina. Quando o Rony abre, olha o cara: você aqui, o senhor aqui? Pedro. O anjo foi tirando Pedro de uma porta, de outra. E Pedro pensava que ele estava sonhando. Não. Você não está sonhando, é Deus que está lhe abençoando de verdade. A igreja do Piratininga não é sonho, é realidade. A mão de Deus está nesse lugar real. A presença está aqui nesse lugar, irmão. Agora eu vou terminar. Aí vamos usar apagados. Aí também tem um ditado aí que diz assim: que primeiro vem a tempestade, depois vem o quê? Mas com Jesus é assim, ó: vem a prova e vem a bênção. Eu só vou ler uma referência só. Aleluia. Em Atos capítulo 5, verso 12 diz assim: e muitos sinais. Presta atenção, hein? A igreja passou por prova, por luta. Discípulo que morreu, foi gente que padeceu, aleluia. Sabe, tanta coisa aconteceu, mas nada deteve a igreja. Aí, muitos sinais, prodígio era feito entre o povo pela mão dos apóstolos. Estavam todos, unanimemente, estavam todos unidos. O negócio é a comunhão, a união e a oração. Não tem outra receita, a receita é essa. E quando aos outros ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cada vez crescia mais. Aleluia. Irmãos, esse é o segredo do crescimento dessa igreja. Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Igreja Jerusalém. Aleluia. É perseguição e a mão do Senhor operando. Irmão, tanto milagre que Deus fez na mão dos apóstolos, Pedro, Paulo, era avental, sabe, irmão? As pessoas queriam tocar, pelo menos tocar, ou jogar um avental, ou alguma coisa vai acontecer, e as pessoas eram curadas, irmãos. Aí hoje, não sei porquê, não acontece mais nada na igreja. Você me oração quando é convocado? Irmão, eu tenho um desejo no meu coração, pastor. Eu tenho um desejo tão grande no meu coração de fazer um congresso de oração. Eu tenho um desejo no meu coração de fazer um congresso de oração. Aí, muitas das vezes, nós queremos, mas não fazemos a nossa parte. Mas vamos fazer a nossa parte. Glória a Deus. Então, verdadeiro, se coloque bem, por favor. O verdadeiro avivamento produz temor a Deus, quebrantamento espiritual, confissão de pecado, salvação de pecadores, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Desculpe eu dizer uma coisa para você. Fora disso, não é crescimento, não é avivamento. Fora disso,
O nome é movimento. O crescimento gera avivamento, que produz crescimento. Quando há avivamento, cada crente se conscientiza do seu papel no corpo de Cristo. Aleluia. Aí tem alguém que diz assim, ó, irmão, a minha vizinha está doente, vou chamar o pastor aqui para ir orar. Ô irmão, você mesmo pode ir. O pastor pode ir também, mas você pode ir na frente. Meu vizinho quer aceitar Jesus, vou levar ele na igreja. Você pode fazer na igreja, você pode ir lá também, quer aceitar Jesus, eu oro por você agora. Porque ovelha produz ovelha. Glória a Deus. A graça do Senhor, a graça da comunhão. Diga comigo, a graça da comunhão. Cobre toda as imperfeição e lubrifica a engrenagem. Diga comigo, lubrifica a engrenagem. Deus está renovando você aqui. Você vai deixar esse santuário aqui de uma maneira diferente. Você vai contribuir para que essa igreja cresça mais e mais e mais. Porque você está em comunhão, você está em paz, e a bênção do Senhor será sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre o ministério, e que Deus abençoe você e cresça e contribua para que essa igreja continue crescendo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o coral lindo essa noite. As crianças podem vir aqui à frente para louvar também. Amém.
que se disponibilizaram estar nesta noite para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor de Augusto, o pastor Benedito também já pastor da igreja, o pastorão também já foi pastor dessa igreja através da nossa regional 5, já foi pastoreou a regional 5, que fica ali a sede do Jandai, e pastoreou e está dando a honra de estar conosco nesta noite. Nós deixamos nosso sério agradecimento a todos, o pastor João, juntamente com os pastores que assim têm o acompanhado, juntamente com os seus familiares, nos honrando com a sua presença. Amém? Santo, nós chegamos de tempo, vamos agradecer aos do local, muito obrigado, ao Gilson, muito obrigado. Deus continue abençoando os músicos também, muito obrigado pela disponibilidade. Toda a igreja, criança, adolescente e as menores de 100 anos. Diga amém? Amém. Olha, aqui 100 anos aqui, nosso irmão André. 100 anos está fazendo o irmão André. Aí eu vou levar cedo para o pastor Chico, ele olha o pastor Chico assim e assim, pastor Chico. Esse dois meses, eu sinto mais dorzinha. E 100 anos, o pastor Chico assim, o pastor Ivan. Eu não tenho 1,50, já não estou aguentando. Estou com a coluna aqui travada, eu sou com 100 anos. Está dizendo que está sentindo uma dorzinha. Vamos agradecer a Deus. O pastor Augusto também, né? Que nos leva a ser juntamente conosco, né? O pastor Augusto olhando para ele assim, dizendo que veio com Mariano, passear. Isso aqui. Mas vamos agradecer a Deus, a igreja de gentileza. A mãe estará pregando aqui, houve uma troca de pregadores. Olha, como é que pode tudo isso, né? O pastor Eliseu Nogueira estará pregando aqui amanhã. O pastor Eliseu Nogueira é o pastor que pastoreou a Horacília, a igreja de Horacília, que foi grande esse trabalho aqui. O pastoreou a igreja de Horacília, que esse trabalho saiu do Horacília e está pregando aqui amanhã. E no encerramento, amanhã tem um banquete para toda a igreja. Diga amém? Amém. Diga um amém alegre, diga amém. Então vamos dar a honra dos pastores mais antigos aqui do canto, estará orando com toda a igreja. Pastor Nelson. Amado Deus e nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar, agradecidos por tudo quanto o Senhor nos proporcionou neste dia, nesta noite gloriosa. Senhor, os louvores aqui apresentados, Pai querido e eterno, também a mensagem da Tua Palavra ministrada através do Teu servo, pastor José Augusto. Pai querido, nesse momento te pedimos também, Senhor, leva-nos em paz, volta aos nossos lares, nos proporcionando uma noite de repouso, guardado debaixo da Tua potente mão, Senhor, e que no dia de amanhã possamos estar envolvidos na Tua obra, Senhor, e aqui na noite de amanhã estará acontecendo o encerramento deste conclave, desta festa de gratidão a Ti pelos 38 anos da Tua igreja estabelecida nesse lugar. Senhor, que todos possam estar aqui, Senhor, no mesmo propósito de apresentar a Ti um culto de adoração e louvor nessa festividade, recebendo mais uma porção da Tua palavra. Leva-nos em paz debaixo da Tua potente mão. É a bênção que nós te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Santo, por gentileza, estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E os alunos da escola dominical digam: